oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Nós temos uma bênção maravilhosa que custou muito para o Senhor Jesus. Nós temos a bênção de ter ali na Trindade um sacerdote para sempre. Nós precisamos lembrar que por toda a eternidade passada, havia Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador dos céus e da terra, mas não havia um sacerdote na Trindade. Precisava ter um sacerdote na Trindade. Foi decidido na Trindade, nós sabemos pelas Escrituras, que o Senhor Jesus ia se tornar homem. Ele tinha que se tornar homem para que ele pudesse ser um sacerdote na Trindade. Até então ele não era sacerdote na Trindade, mas foi decidido, foi anunciado, foi pré-anunciado. A palavra do Senhor diz que foi até decidido na Trindade, desde a fundação do mundo, que o Senhor Jesus ia se tornar homem para se tornar um sacerdote. Quando ele se tornou homem, sendo ele essa pessoa singular, essa pessoa que já era um com o Pai e o Espírito Santo por toda a eternidade passada, ao se tornar homem, evidentemente que ele se tornou homem de uma maneira muito milagrosa. Ele já existia. Ele foi concebido e gerado em Maria pelo Espírito Santo, tornando-se no tempo e no espaço, humilhando-se no tempo e no espaço, sendo Deus homem, homem Deus, sem pecado. Sem pecado. Ele tinha que se tornar homem para ele se tornar sacerdote. Mas não é porque ele se tornou homem que automaticamente ele já se tornou sacerdote. Na verdade, ele cumpriu a profecia de que ele seria sacerdote para todo sempre no último dia de sua vida aqui na terra. Então não havia na Trindade um sacerdote. Para ter um sacerdote, Jesus tinha que se tornar homem, mas não é qualquer homem, o Deus homem, homem Deus, sem pecado, para que ele pudesse, num dado momento da sua vida aqui na terra, se tornar sacerdote. Ele é sacerdote para todo sempre na Trindade. Ele não trabalha na terra. Ele trabalha na terra, mas através da sua presença ali na Trindade. Ele é sacerdote na Trindade, atuando aqui na vida das pessoas, e nesse sentido ele cumpriu a profecia. Para nós entendermos muito bem o que nós estamos falando, e para entendermos o assunto e nos interagirmos com o assunto e nos aproximarmos de Deus a partir deste assunto, nós temos que entender a palavra sacerdote. Eu estou falando sacerdote da Trindade, Jesus virou homem, sacerdote, e possivelmente você deve estar boiando um pouco, porque eu não estou falando sacerdote no sentido que você está acostumado a ouvir a palavra. Às vezes falamos do padre ou do pastor ou de algum líder religioso, de alguma religião, de alguma seita, nós os chamamos de sacerdote. Essa palavra sacerdote, neste caso, está sendo aplicada para título religioso ou título eclesiástico. Nós não estamos usando a palavra assim. Nós estamos usando a palavra luz das Escrituras. Num dado momento, Deus falou para Moisés, nos mínimos detalhes, faça o tabernáculo, e Arão e os seus filhos serão sacerdotes. O Senhor deu a planta do tabernáculo, o Senhor deu a informação de que objetos tinham que estar lá dentro, e tudo isso com muito simbolismo. O tabernáculo tinha dois ambientes, o lugar santo, sem cobertura nenhuma, mais largo, mais retangular, o Santo dos Santos, talvez um retângulo aí menorzinho, mas totalmente escuro, sem janela, sem nada. Digamos assim que na parte sul do tabernáculo, você tinha o candelabro com as 7 lâmpadas, uma peça maciça de ouro foi fundido ali, um ouro puro, o candelabro. Não muito longe da entrada do tabernáculo tinha o altar dos sacrifícios. Matar animal sujava muito, então não muito longe do altar dos sacrifícios tinha a bacia. Lá na parte norte do lugar santo tinha a mesa dos pães da proposição, que era feita de madeira de acácia, mas revestido em ouro, e tinha 2 pilhas ali de 6 pães judaicos, representando as 12 tribos de Israel.
tinha o altar do incenso, não muito longe da mesa dos pães da proposição, e aí tinha essa cortina muito grossa para entrar no Santo dos Santos, que ninguém entrava no Santo dos Santos, só o sacerdote principal que entrava uma vez no ano. Ele entrava, um dia no ano ele entrava 2 vezes ali, e dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro, com uma tampa assim, ouro puro, uma tampa totalmente de ouro. No final da tampa tinha dois querubins, ou 2 anjos assim, olhando para a tampa, e essa tampa era chamada o propiciatório, aonde fazia propiciação. Propiciação é aplacar a ira de Deus. Aplacava a ira de Deus, espargindo o sangue dos animais no dia nacional da expiação. Ali nessa tampa, já eu falo um pouquinho mais disso. Essa planta do tabernáculo foi dada por Deus. E Deus disse que para ser sacerdote tinha que ser Arão e da descendência de Arão. Não podia ninguém mais ser sacerdote. O que o sacerdote fazia? Para você entender a definição da palavra. O que o sacerdote fazia? De uma maneira simbólica, ele fazia mediação entre Deus e os homens. Ele não era o mediador. Arão não era o mediador. Os filhos de Arão não eram mediadores, porque eles eram pecadores. Mas de maneira simbólica eles eram, porque Deus levantou para que eles fossem de maneira simbólica mediadores. Eles faziam a mediação entre Deus e os homens. E também Deus especificou os sacrifícios. Sabe o livro de Levítico? Não pode mentir, hein? Crente não mente. Quando você começa a ler, você acha chato. Isso é verdade ou não? Você quase nem leu o livro inteiro, de tão chato que você achou. O livro de Levítico é o manual do sacerdote, de um tabernáculo que não existe mais, de um templo de Salomão que não existe mais, e Deus deu todas aquelas orientações, porque os sacerdotes tinham que fazer aquilo. As ofertas principais eram oferta de holocausto, oferta pelo pecado, oferta pela culpa do pecado, oferta pacífica ou de comunhão, oferta de cereais, e tinha oferta dos incensos, do altar do incenso, e tinha também rituais específicos para a cura de leproso, tinha um ritual específico, um sacrifício específico, também tinha o dia nacional da expiação, que somente o sacerdote principal entrava no tabernáculo. Primeiro ele sacrificava por ele, que ele era pecador, pelos sacerdotes pecadores, pelos líderes pecadores. Depois ele tinha que sair do tabernáculo. Naquele dia só o sacerdote principal entrava, fazia tudo sozinho. Aí ele saía, tinha 2 bodes, impunha a mão sobre um bode. O bode era levado no deserto, simbolizando que Deus estava tirando de Israel os seus pecados. O segundo bode, ele entrava dentro lá do tabernáculo, matava o bode, botava no altar, queimava o bode, tinha colhido o sangue do bode. Nesse dia, dia nacional da expiação, não aspergia o sangue sobre o altar. Quando ele aspergia sobre o altar, significava expiação. Significava que os pecados estavam sendo cobertos, enquanto os pecados também estavam sendo levados para fora de Israel. Isso no dia a dia da vida. No dia nacional da expiação, era o único dia que ele entrava 2 vezes no Santo dos Santos. No primeiro sacrifício, em prol dele, dos sacerdotes e dos líderes. O segundo sacrifício, o bode sacrificado em prol do povo. Pegava o sangue no primeiro sacrifício, ia lá, aspergia sobre o propiciatório, significando que a ira de Deus estava sendo aplacada, porque o animal inocente tinha morrido. A segunda vez, depois de matar o bode, ia lá, aspergia sangue sobre a tampa, sobre o propiciatório, significando que a ira de Deus estava sendo aplacada, porque o animal inocente morria no lugar do pecador. É isso que sacerdote fazia. Nós não estamos falando do padre agora, nós não estamos falando do pastor, nós não estamos falando de líder, nós estamos falando de sacerdote à luz da Bíblia. O sacerdote era mediador entre Deus e os homens. Ele fazia a mediação de uma maneira simbólica, porque ele não era de fato um mediador, ele era pecador, e ele fazia a mediação por meio de ofertas e sacrifícios. E o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, da família de Arão.
Estava profetizado que quando o Messias viesse, ele ia nascer na tribo de Judá, na família de Davi, para ser rei. Estava profetizado que ele seria sacerdote para sempre. Até então ele não era. Por toda a eternidade passada, Jesus não era sacerdote. Até ele se tornar homem, ele não era sacerdote. Por praticamente 33 anos e até o penúltimo dia de sua vida, ele não era sacerdote. Mas no último dia de sua vida, ele cumpriu a profecia que eu vou ler para você. Só vai ouvir aí, não vai ser projetado. Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor profetizou que quando o Messias viesse, ele não só seria rei da descendência de Davi, da tribo de Judá, da família de Davi, mas ele seria um sacerdote para sempre. Ele não era para sempre na eternidade passada. Ele não era na sua vida aqui na terra até o penúltimo dia, mas no último dia ele se tornou, ele cumpriu a profecia de que você é sacerdote para sempre. Mas ele não era da tribo de Levi. A tribo de Levi era um sacerdócio simbólico. Ele é o sacerdote para sempre, como profetizado e como simbolizado pela tribo de Levi e família de Arão. Ele não é o simbólico, ele é o definitivo. Então, no último dia de sua vida, o que o sacerdote faz? De maneira simbólica, mediação entre Deus e os homens. O que Jesus veio fazer? Ele veio fazer a mediação entre Deus e os homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho para Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. É por Jesus que nós conhecemos o Trino Deus. É por Jesus que somos perdoados, somos salvos, recebemos vida eterna. E é por Jesus que nós vamos passar a eternidade com Deus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens, como outrora simbolizado por Arão e os seus descendentes, como outrora simbolizado por Melquisedeque, que era sacerdote e simultaneamente rei. Então foi profetizado que quando ele viesse, ele seria rei da descendência de Davi, da tribo de Judá e simultaneamente sacerdote, mas não sacerdote simbólico, senão ele teria que ser da tribo de Levi, da família de Arão, mas ele não veio para fazer simbolismo. Ele veio para cumprir a profecia. Ele veio para cumprir os simbolismos proféticos. Então, no último dia de sua vida, como outrora simbolizado por Arão e os seus filhos, como outrora simbolizado por Melquisedeque, ele como o único mediador entre Deus e os homens, isso que os sacerdotes faziam simbolicamente, profetizando de maneira simbólica de Jesus, no último dia para ser o mediador entre Deus e os homens, como um sacerdote que oferecia sacrifícios, mas no caso de Jesus, ele ofereceu a si mesmo, como outrora simbolizado pelo sacrifício dos inocentes animais. No último dia de sua vida, ele foi o sacerdote que era eterno, puro, santo, perfeito, que no papel da mediação entre Deus e os homens, no oferecer o sacrifício do animal inocente, como eles faziam, nesse papel ele não ofereceu animais, ele ofereceu a si mesmo. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É isso que ele disse. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como que Jesus nos serve?
dando a sua vida em resgate por muitos. Ele nos serve com perdão de pecados, Ele nos serve com vida eterna, Ele nos serve com Espírito Santo, Ele nos serve com possibilidade de termos comunhão com o Trino Deus, porque Ele veio para ser o sacerdote, não o simbólico, não o Melquisedeque, não o Arão. Ele veio para ser o sacerdote perfeito, do sacrifício perfeito, e para isso Ele entregou a si mesmo. Ele falou várias vezes: a minha hora não chegou, minha hora não chegou, minha hora não chegou. Vai chegando o momento da hora, e aí ele fala nos evangelhos: tenho que ir para a Judeia, minha hora está chegando. E ele foi, segundo Lucas, com todos os seus discípulos da Galileia. Tem um verso em Lucas que todos os discípulos da Galileia viram a morte de Jesus de longe, menos Maria, mais 2 Marias que estavam com ela, e João, que foram ao pé da cruz. Todos os outros discípulos viram a crucificação de longe. E ele falou: estou indo para lá, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, vai acontecer isso, eu vou ser crucificado, no 3º dia eu ressuscito. E ele disse que então a hora dele não tinha chegado, a hora dele estava chegando. Finalmente ele tinha chegado na Judeia. Nós lemos pelo Evangelho de João que durante vários dias, de manhã até de noite, ele pregou, ensinou e fez milagres sem parar. Não sabemos se é por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Sabemos que ele dedicou ali, ralou nos últimos dias ali na Judeia, trabalhou bastante. Chegava à noite, ele ia para o Getsemane, onde eles passavam a noite, possivelmente não muito longe da casa de Lázaro, Maria e Marta, que dava o apoio logístico para eles, mas não tinha nenhuma construção para hospedar 12 homens, então eles passavam a noite mesmo no Getsemane. Por isso que Judas Iscariote sabia onde que ele estava, quando chegou na hora de trair, porque todas as noites eles estavam dormindo ali no Getsemane. A casa de Marta, Maria e Lázaro dava o apoio logístico. 6 dias antes, ele estava no templo, ralando, pregando o dia inteiro, fazendo milagre o dia inteiro. Judeus da Grécia quiseram ver ele. Aí, quando ele morresse, ele ia salvar pessoas de todas as nações. Então, quando pessoa já de uma outra cultura, por mais judeu que fosse, mas era da Grécia, quis vê-lo, ele disse: chegou a hora. Ele estava dizendo: quando eu morrer, eu vou salvar pessoas de todas as nações. Mas eu nem morri ainda, os gregos já estão vindo atrás de mim, porque chegou a hora, chegou a hora. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dá fruto. Chegou na hora, eu vou ter que morrer, as nações já estão vindo a mim. Lá em João 12 ele disse: quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos a ele. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Foi isso que Jesus falou em João 12. Então foi chegando o momento, ele falou: está chegando a hora, está chegando a hora. Foi para a Judeia: está chegando a hora. Apareceu os gregos, ele falou: está chegando a hora. Uma mulher foi lá e lavou os pés dele. Ele disse: ela está preparando o meu corpo para o funeral. Quando os gregos chegaram, faltava 6 dias. Quando aquela mulher secou os pés de Jesus com o seu cabelo, faltava menos do que 2 dias. Na ceia ele falou várias vezes, quando ele instituiu a ceia, ele falou várias vezes que ele ia morrer. Em menos de 24 horas ele estaria morto, e eles não entendiam, boiavam, eles estavam boiando, mas ele falou no determinado momento: eu vou morrer, isso aqui vai simbolizar o meu corpo, esse aqui é o meu sangue. Então chegou a hora. Ele tinha todo o poder do mundo para não morrer naquela cruz. Ele tinha o poder de não morrer. Ele tinha o poder de cegar todo mundo se ele quisesse. Ele tinha o poder de matar todo mundo. Ele disse que se fosse para ele não tomar aquele cálice, se ele pedisse ao Pai, o Pai enviaria legiões de anjos. E se o Pai não enviasse, ele desse uma ordem, funcionava do mesmo jeito. Se ele matasse as pessoas, funcionava do mesmo jeito. Se ele orasse ao Pai e caísse fogo, como nos dias de Elias, matava todo mundo. Mas ele disse: para essa hora eu vim. Ele veio para se tornar o sacerdote que ele não era, para fazer a mediação
entre Deus e os homens, mas não com sangue de animais que eram simbólicos do sacrifício dele. O animal inocente morria no lugar do pecador, simbolizando Jesus. Mas o animal mesmo não resolvia nada. O sacerdócio de Arão também não resolvia nada. E quando resolvia porque simbolizava Jesus e havia arrependimento de pecados e fé em Deus. Resolvia porque simbolizava Jesus. Não resolvia por causa de Arão, não resolvia por causa de ovelha, não resolvia por causa de cordeiro, por causa de boi, por causa de bezerro, por causa de bode. Resolvia porque simbolizava Jesus, mas de fato não era a solução para toda a eternidade. A solução para toda a eternidade, uma das pessoas da Trindade se tornou Deus, homem Deus, sem pecado. E no último dia de sua vida, para ser o mediador entre Deus e os homens, sendo o sacerdote perfeito, do sacrifício perfeito, não ofereceu animais, ofereceu a si mesmo. Quem morreu naquela cruz por nós foi o Deus homem, homem Deus, sem pecado. Por isso que ele é o Salvador do mundo, por isso que ele é o Redentor. Na linguagem de João Batista, e a Bíblia é cheia de metáforas e figuras de linguagem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois os animais simbólicos simbolizavam o sacrifício de Jesus. Então, na metáfora, ele é o Cordeiro de Deus, mas literalmente ele não é um cordeiro. Ele é o Deus homem, homem Deus, que morreu por nós ali naquela cruz, para que nós tivéssemos a vida eterna. Quando ele ofereceu a si mesmo, é isso que o sacerdote fazia. Ele estava fazendo o papel do sacerdote. Quando ele ofereceu a si mesmo, é isso que o sacerdote fazia. Mas só que ele não ofereceu o animal, ele ofereceu ele mesmo. Então ele era o sacerdote, simultaneamente o sacrifício. No último dia de sua vida, ele virou o sacerdote. E ele virou o cordeiro, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Observa que ele não era da tribo de Levi, nem família de Arão. Observa que ele não trabalhou com animais. Esses aí eram os sacerdotes simbólicos, ele não é o simbólico. Observa que se ele fosse tentar trabalhar daquele jeito, trabalhar com a simbologia, ele ia ser dispensado. O RH ia dizer para ele: o senhor não serve, porque o senhor não é da tribo de Levi, da família de Arão. Mas ele nem tentou, porque ele não veio fazer simbolismo naquele sentido. Ele veio para cumprir os simbolismos. O simbolismo de Arão e dos seus descendentes, o simbolismo do sacrifício dos animais, o simbolismo que o sacerdote principal entrava no Santo dos Santos, mas ele não veio para matar animal, ele não veio para entrar em Santo dos Santos simbólico, ele veio para morrer pelos nossos pecados, como profetizado, como simbolizado, e para entrar no Santo dos Santos, que é a própria Trindade, exaltado à direita de Deus Pai. Ele não entrou em Santo dos Santos com uma arca, com uma caixa, ele entrou na própria presença de Deus, exaltado, acima de principados e potestades. Existe agora na Trindade para todo sempre um sacerdote. Existe para todo sempre um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe para todo sempre um Rei dos Reis, um Senhor dos Senhores. Na eternidade passada ele não era, mas depois de sua morte na cruz, quando ele, à semelhança de um sacerdote, entregou a si mesmo, sendo ele o sacerdote e simultaneamente o sacrifício, quando ele entregou a si mesmo, ele se tornou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é rei e sacerdote. Ele se tornou Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para sempre. Ele se tornou Senhor dos senhores, Rei dos reis para sempre na Trindade, simultaneamente sacerdote, simultaneamente Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e para sempre. Ele não era, mas ele se tornou homem para ser. Ele não era, mas ao se tornar homem para ser, ele ainda não era. Mas quando ele decidiu, no último dia de sua vida, que as profecias iam se cumprir, os simbolismos iam se cumprir, no último dia ele se tornou o sacerdote
que para fazer a mediação entre Deus e os homens, não entregou o animal, entregou a si mesmo. Na hora que ele estava morrendo na cruz, o véu do Santo dos Santos no templo de Salomão rasgou de cima embaixo, e era um negócio grosso, rasgou de cima embaixo de uma maneira sobrenatural. Deus estava dizendo: não precisa mais do sacerdócio de Arão, não precisa mais do sacrifício de animais, não precisa mais desse Santo dos Santos. Agora, pelo sangue de Cristo, nós entramos diretamente na presença de Deus. E o Senhor Jesus falou isso naqueles últimos dias, que ele estava lá pregando e ralando de manhã até a noite, pregando e fazendo milagres. Ele falou, olhando para o templo: não ficará pedra sobre pedra. Olha que o templo era lindo, dava até dó do negócio cair no chão. Pensa numa construção do Império Romano maravilhosa. O que Jesus estava dizendo é: a partir do momento que eu cumpri as Escrituras, não precisa mais de Arão, não precisa mais do tabernáculo, não precisa mais do templo de Salomão, não precisa mais de arca da aliança, não precisa de altar de sacrifício, não precisa de bacia, não precisa de altar de incenso, não precisa de mesa da proposição. Está tudo consumado. Ele gritou na cruz: está tudo consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo consumado, tudo realizado. Não vai precisar, inclusive vai desaparecer. E desapareceu. No ano 69, o Império Romano destruiu o templo e está no chão até hoje. Séculos se passaram, está no chão até hoje. Quem falou que é para o chão é Jesus. Ele falou e está no chão até hoje, porque ele está dizendo, pelo templo no chão, não precisa mais. O sacerdote perfeito já morreu pelos nossos pecados. O sacrifício perfeito já foi oferecido. Não tinha na Trindade, mas agora tem um sacerdote para sempre. Agora tem um Cordeiro de Deus para sempre. Não precisa mais, está no chão. Olha que Israel é poderoso, hein? Não sei como é que Israel fez, mas estourou tudo quanto é pager recentemente. Estourou walk-talks, né, lá no Líbano. Não sei quantos acompanharam essas notícias, né? Como é que eles fizeram isso? Tem a mínima ideia. Israel tem um submarino nuclear super poderoso. Israel é super poderoso militarmente falando. Estados Unidos investe por ano 5 bilhões de dólares nos armamentos de Israel. Com todo o poderio de Israel, o templo está no chão. Porque Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Ele não estava brincando. Ele estava dizendo: eu não vou morrer na cruz para eles continuarem a matar animal aqui não. Eu não vou, que Arão tinha que simbolizar, simbolizou. Que esses animais tinham que morrer, morreram. Que tinha que aspergir sangue sobre o altar, aspergiu. O que tinha que aspergir sangue sobre o propiciatório, aspergiu. Não precisa mais, vai para o chão e está no chão. Tem uma mesquita azul com abóbada dourada, a mesquita de Al-Aqsa. Israel é super poderoso, não encosta um dedo na mesquita, porque se encostar, tem 20 milhões de judeus no mundo, mas tem 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos. Israel é super poderoso, não encosta o dedinho na mesquita. Quer saber? É por aquela mesquita que o templo está no chão, que não precisa mais. Não precisa. Não fica chorando para subir terceiro templo. Fica chorando, tem crente chorando. Não, terceiro templo. Não precisa mais. Possivelmente no reino do anticristo, como eu preguei durante Apocalipse, o anticristo deve reconstruir o terceiro templo. Se ele vai tirar a mesquita ou não, não sabemos. Se for só numa planta menor, tabernáculo de Moisés, cabe ali do lado sem nenhum problema, ainda sobra terreno a dizer chega. Exatamente onde ele vai construir não sabemos, mas ali no tal chamado Monte Moriá, ou no lugar da mesquita, ou do lado do lugar da mesquita, vai surgir um terceiro templo, mas isso é o anticristo que vai fazer, e tudo que ele vai fazer não presta. Quando ele subir o terceiro templo, eu quero deixar claro para você, não precisa, tem um sacerdote na Trindade para todo sempre. Não precisa, tem um Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo na Trindade, não precisa. Quando o Senhor Jesus tornou-se sacerdote e tornou-se simultaneamente o sacrifício, criou-se a possibilidade dele ser o mediador da nova aliança. Agora, muita atenção, que o assunto vai ficar um pouco mais difícil do que normalmente já é, mas você é inteligente, você vai pegar, você vai até dar aula depois. Você fala, pastor Silas, já estou dando aula, então presta bem atenção. O assunto fica mais difícil, mas é como Deus escolheu fazer. Deus escolheu criar simbolismos, depois falar pelos profetas, depois criar os simbolismos. Então exige um pouco de raciocínio, porque Deus não falou tão claro. Ele falou por simbolismos. Tendo Jesus se tornado sacerdote do sacrifício perfeito, criou-se a possibilidade dele ser o mediador da nova aliança. Onde que o assunto fica complexo? Olha aqui para mim. A velha aliança não é tão velha e a nova não é tão nova. Presta bem atenção. Em termos de princípios, é a mesma coisa. Em termos de princípios. No Velho Testamento, a pessoa tinha que se arrepender dos pecados e crer em Deus. No Novo Testamento, a pessoa tem que se arrepender dos pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador. No Velho Testamento tinha simbolicamente um sacerdote que fazia mediação entre Deus e os homens. No Novo Testamento, o sacerdote é Jesus, o único caminho para Deus, o único mediador entre Deus e os homens. No Velho Testamento, o animal inocente tinha que morrer e o sangue do animal inocente tinha que ser aspergido, propiciar pecados. No Novo Testamento, o inocente Jesus, Deus, homem, Deus, morreu por nós. É pelo sangue dele que tem expiação. Nossos pecados são cobertos, perdoados. É no sangue dele que tem propiciação. A ira de Deus é aplacada contra nós e o nosso pecado. No Velho Testamento, o sacerdote entrava no Santo dos Santos simbólico. No Novo Testamento, Jesus entrou no Santo dos Santos da própria Trindade. Então, a velha aliança não é tão velha e a nova não é tão nova, porque em termos de princípios são iguais. Mas ainda assim tem uma nova aliança no lugar de uma velha. A moralidade da velha aliança está em pé, irmão. Não está anulado. Amar a Deus sobre todas as coisas, na velha aliança, na nova aliança. Amar o próximo como a nós mesmos, na velha aliança, na nova aliança. Não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, não roubar, não ser injusto, não ser mentiroso, ser ladrão, na velha aliança, na nova aliança. Então essas partes não estão anuladas. Os princípios e a moralidade são as mesmas. A mesma coisa na velha e na nova. O que é que muda? Toda a simbologia dos cerimoniais do tabernáculo ou do templo de Salomão, o sacerdócio de Arão e o sacrifício de animais não precisa mais estar cumprido em Jesus. Na nova aliança, a simbologia dos sacrifícios não precisa mais. A simbologia do sacerdote de Arão não precisa mais. Na nova aliança, o sacerdote é perfeito, o sacrifício é perfeito. Na velha aliança, o sacerdote era pecador, ficava velho, tinha que ser substituído. Na nova aliança, o sacerdote Jesus não fica velho, é eterno. Na nova aliança, ele não tem pecado, ele não precisou sacrificar por si mesmo. Na nova aliança, o sacerdote é santo, puro, eterno, insubstituível. Não tem ninguém que vai substituir Jesus no papel de sacerdote intercessor, no papel de sacrifício. Ele é insubstituível. Na velha aliança, os sacrifícios eram repetidos porque eram simbólicos. Na nova aliança, o sacrifício de Jesus aniquilou a fatura do pecado. Paulo escreve lá em Colossenses, que ele cancelou, o escrito de dívidas. Estou falando que é Colossenses, mas vai que é outro texto. Ele cancelou o escrito de dívidas que tinha contra nós, quando morreu ali na cruz.
e triunfou sobre principados e potestades. O que muda entre nova e velha é porque na nova o sacerdote é Jesus, o sacrifício é Jesus, e o sangue que purifica e que salva, outrora simbolizado pelos animais, é o sangue de Jesus. Isso que é novo na nova aliança. Os princípios são os mesmos, e também a moralidade é a mesma, mas não precisa das atividades cerimoniais do livro de Levítico. Nós lemos para entender os simbolismos, ensinar como que os simbolismos se cumpriram em Jesus, mas nós achamos bem chato ler o manual. O manual do Arão é chato demais, né? Porque, porque a gente está fora da época que usava ainda o tabernáculo, e a gente às vezes não entende os simbolismos, então fica um livro muito chato. Mas na verdade está tudo cumprindo Jesus, para a honra e glória de Jesus. Se fosse resumir o que eu estou dizendo, está resumido no capítulo 8 de Hebreus. Por favor, acompanhe aqui se você enxergar de longe. Se você não enxergar, acompanhe na sua Bíblia. Se você não quiser acompanhar, você é um rebelde, um desobediente. Mas estou brincando. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Não tinha na eternidade passada um sacerdote, agora tem à direita de Deus Pai. À direita, não está em cima, não está embaixo. Jesus não é o Deus menor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por toda a eternidade tem um sacerdote. Ele não trabalha num tabernáculo de Moisés. Ele não trabalha num templo de Salomão. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele trabalha na própria Trindade, ao próprio Santo dos Santos das regiões celestiais. É ali que ele é sacerdote. É ali que ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não os homens. Ele está dizendo que Jesus trabalha, vamos assim dizer, num tabernáculo que tem no céu. Talvez tenha. Tem teólogos que pensam que lá no céu tem uma réplica celestial do tabernáculo, para todo sempre nós lembrarmos o que Jesus fez a partir daqueles simbolismos. Eu mesmo nunca fui no céu, eu não posso garantir que tem. Eu particularmente penso que isso aqui é só linguagem figurada, porque na Trindade não precisa de altar de sacrifício. Na Trindade não precisa de bacia. Na Trindade não precisa de altar de incenso. Na Trindade não precisa de pães da proposição. Na Trindade não precisa de arca. A Trindade é a própria presença de Deus no esplendor de sua glória. E lá que Jesus está trabalhando. E lá ele não precisa derramar mais o sangue dele. Lá ele não precisa mais daqueles simbolismos. Ele é a realização dos simbolismos. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, ou ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Como a gente conhece a Bíblia, a gente conhece o que ele vai escrever no capítulo 9, o que ele já escreveu antes, ele ofereceu a si mesmo. Verso 4. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ele está escrevendo antes que o templo caiu no chão. Ele está dizendo, se ele estivesse na terra, ele não era da tribo de Levi, ele não ia poder ser sacerdote. Mas ele não é sacerdote na terra, porque ele não é sacerdote simbólico, ele é o sacerdote perfeito do sacrifício. O perfeito, ele trabalha a partir da Trindade. Verso 5. Estes ministram, falando do sacerdócio de Arão, em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você
no monte. O que ele está dizendo é: o tabernáculo foi dado por Deus. O sacerdócio de Arão foi dado por Deus, mas era símbolo, era sombra daquilo que Deus ia realizar em Jesus. Não é definitivo. Como Jesus, ele vai indicar aqui que o templo vai cair, porque não precisa mais, ele está no chão. Israel é poderoso, mas ele está no chão, porque Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra, não precisa mais. A cortina do Santo dos Santos está rasgada. Pelo sangue de Cristo, eu e você podemos entrar na presença de Deus, e devemos entrar na presença de Deus, e devemos orar, e devemos clamar, e devemos confiar. Verso 6 é maravilhoso. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, porque ele não é o simbólico, ele é o definitivo, sacerdote definitivo do sacrifício definitivo, sacerdote perfeito do sacrifício perfeito. Quanto é também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Ele está dizendo, sabe a promessa da nova aliança? Jeremias 31, se cumpre no sangue de Cristo. Foi isso que ele falou quando ele instituiu a ceia. Este é o meu corpo, que é dado por vocês, este é o cálice da nova aliança. O que Jesus disse, muita atenção aqui agora, o que Jesus disse, que todo o simbolismo do tabernáculo não precisa mais. O templo de Moisés não precisa mais. O que ele disse é, precisa de agora em diante do pão e do vinho, porque eu ofereci meu corpo, eu derramei meu sangue. Vocês têm que lembrar que eu ofereci meu sangue, eu ofereci meu corpo, derramei meu sangue. Façam isso em memória de mim. Não precisa lembrar mais de sacrifício de ovelha, de bode, de Arão, não precisa lembrar nada disso. Tem que lembrar que eu ofereci o meu corpo por vocês e derramei meu sangue por vocês. Por isso que eu sou sacerdote, por isso que eu sou o cordeiro da segunda ordem de Melquisedeque para sempre. Simultaneamente rei, simultaneamente sacerdote, mediador de uma aliança superior, porque não é baseada em sangue de animais, é no sangue do Filho de Deus, que se humilhou no tempo, no espaço e morreu por nós. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ou se tivesse sido perfeita, ou se fosse irrepreensível, depende da tradução que você estiver lendo, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. O que ele está dizendo é, sabe, um momentinho só. Sabe a simbologia da velha aliança? Não precisa mais. Da moralidade precisa. Amar o próximo, amar a Deus, não ser adúltero, não dar falso testemunho, não roubar, não mentir, ser justo. Precisa da moralidade, mas será no poder do Espírito Santo de agora em diante. Será no poder do Espírito Santo que vamos ter. Pelo sangue de Jesus somos perdoados e pelo poder do Espírito Santo nós vamos ser santos. É pelo poder do Espírito Santo. Então não precisa mais da parte cerimonial. Vai ter uma nova. Aí, da agora em diante, ele vai citar literalmente Jeremias, verso 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias, literalmente, Jeremias 31, 31. Não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, verso 9, pois eles não continuaram na minha aliança, eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, o que aquela aliança tinha que ensinar, ensinou, o que ela tinha que simbolizar, simbolizou, o que vai ser cumprido é na nova aliança. O poder para viver aquela santidade é o poder do Espírito Santo. Que aquilo tinha que simbolizar, simbolizou. Agora é o sangue de Cristo, é o sacerdócio de Jesus e é o poder do Espírito Santo que nós vamos viver o que o Senhor espera que nós vivamos segundo
a moralidade da velha e da nova aliança. Verso 10. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. Agora, lavado no sangue de Cristo, o Espírito Santo está aqui dentro. Na sua mente, no seu coração, você tem presença de Deus, temor de Deus, conhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia. Conforme você vai lendo, o Espírito Santo vai iluminando e Deus vai colocando os mandamentos dentro de você. Quando você sente que pecou, você vai lá confessar, porque está dentro de você e o Espírito Santo vai te repreender. Não está mais nas tábuas da lei, está dentro de nós pelo Espírito Santo. Verso 11, claro que tem ministério de ensino. Esse verso é difícil, presta bem atenção. Claro, Jesus mandou ensinar, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Tem ministério de ensino. Na igreja em Antioquia da Síria tinha profetas, mestres, não é verdade? Então o ensino é bíblico. Mas veja bem no verso 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, até o maior deles. Pelo Espírito Santo de Deus em nós, ninguém precisa dizer, conheço o Senhor. Você já conhece a Deus. Só precisa ter intimidade com Deus, mas você já conhece a Deus. Verso 12, ele ainda está citando Jeremias. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei, por causa do sangue de Cristo. O verso 13 é uma profecia, presta bem atenção aí. Quando ele diz nova aliança, lembra que a velha e a nova têm os mesmos princípios. Lembra que a nova e a velha têm a mesma moralidade. A nova não precisa do sacerdócio de Arão, não precisa do sacrifício de animais, porque o sacerdote é Jesus, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. Não precisa das atividades cerimoniais do Velho Testamento, pois elas estão cumpridas em Jesus. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ele estava dizendo, quer saber? O templo vai sumir. Quer saber? A arca da aliança vai sumir. Quer saber? Aquele santo dos santos vai sumir. Quer saber? O lugar santo vai sumir. Quer saber? O altar do sacrifício vai sumir. Não precisa mais. Nós temos um sacerdote na Trindade. Na eternidade passada não tínhamos, mas desde que Jesus morreu e subiu, está à direita de Deus Pai, nós temos um sacerdote, nós temos um sacrifício para sempre. Se o anticristo vai fazer terceiro templo, é problema dele. É todo um sujeito todo complicado, inimigo de Deus, só vai fazer bobagem. Uma das bobagens é construir o terceiro templo, não precisa mais. E quando o anticristo vier a construir, e parece que vai construir o que não precisa mais. Porque o Jesus é o sacerdote perfeito, do sacrifício perfeito. Talvez ele vai construir o terceiro templo para cumprir uma profecia que ele vai entrar no templo e se declarar Deus. Nem precisa do terceiro templo e nem o anticristo é Deus. Deus é Jesus, o Deus homem, homem Deus, um com Pai e o Espírito Santo, sacerdote para sempre, Cordeiro de Deus para sempre. Se você não tem raiva da Bíblia, eu quero ler mais 3 versos, vocês me deixam? É maravilhoso, gente. Só o autor de Hebreus ensinou sobre o sacerdócio de Jesus. Deu uma introduçãozinha no final do capítulo 4, um pouco no capítulo 5, mudou de assunto e voltou para valer. Capítulo 7, 8, 9 e 10. Nós estamos no 8, ainda falta o 9 e 10. Só o autor de Hebreus ensinou o sacerdócio de Jesus. Hebreus 7, 25, agora falando do nosso sacerdote, do nosso Cordeiro, do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Hebreus 7, 25, 26 e 27. Por isso também pode salvar, ele está falando de Jesus,
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Quem receber Jesus, recebe a Trindade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vivendo sempre para interceder por eles. Sabe o que Jesus faz na Trindade? Intercede por nós. Presta bem atenção. Nós não estamos falando que ele está fazendo oração lá. Pai do céu, abençoa o pastor Silas, coitado, ele está cheio de problema. Não é isso que Jesus está fazendo. Ele intercede por nós, nos declarando justos. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, o sangue dele vai expiar os pecados, vai cobrir os pecados, o sangue dele vai aplacar a ira. Ele intercede por nós, porque ele diz, é filho de Deus, porque eu os lavo com meu sangue. Isso que é interceder por nós. Ele nos declara justo. Ele não está fazendo oração, coitadinho do pastor Silas, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Ele está lá na Trindade dizendo, eu sou o sacerdote, eu sou o sacrifício, eu os purifico com meu sangue. E João disse, se confessarmos os nossos pecados, ele, o sacerdote, o cordeiro, é fiel e justo para nos purificar os pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque ele é o sacerdote, ele é o cordeiro, ele vive para interceder por nós. Por isso que no dia da ceia, quando você confessa seus pecados e perdoa quem te ofendeu, você já pode tomar ceia, porque o sacerdote intercede por você. Ele não precisa continuar morrendo por você, porque ele é o sacerdote perfeito, do sacrifício perfeito. Ele fez isso uma vez só. Verso 26, olha que maravilhoso. Porque nos convinha, agora é conosco, tá? Nos convinha, convém a nós. Que nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Esse é o nosso sacerdote. Desculpa aí, não é o padre, não é o pastor, não é apóstolo, não é o missionário. Você que gosta de bajular pastor, chega perto do pastor, minha pastor, você que é meu pastor, quero dizer para você que o seu pastor é Jesus, ele está na Trindade. O bispo de sua alma, está escrito no Novo Testamento, é Jesus. Você não precisa bajular ninguém. Seja educado com o pastor, porque o pastor já tem muito problema. Seja educado, seja amoroso, ora pelo pastor, mas o que o pastor não está precisando, e pastor nenhum está precisando, é de bajulador. Porque o seu pastor está na Trindade, o seu sacerdote está na Trindade, o seu Salvador está na Trindade, o Rei dos Reis está na Trindade, exaltado. Convinha que eu e você tivéssemos um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado de pecadores, exaltado acima dos céus. Ele é o nosso sacerdote. Se você dobrar o seu joelho e confessar os seus pecados, ele perdoa os seus pecados. Se você dobrar o seu joelho e falar, eu estou com luta, eu preciso do poder do Espírito Santo para vencer esse pecado, ele vai dar poder do Espírito Santo. Se você estiver desanimado, fala, Senhor, eu não sou de ferro, eu não sou da Liga da Justiça, eu não sou homem de ferro, estou sentindo meio triste, não sei o quê. Senhor, me consola, me ajuda, esteja comigo. Você não foi deixado órfão, você tem o Espírito Santo. Deus vai trabalhar na sua vida e vai ouvir a sua oração, mas você tem que falar com o seu Senhor, com o seu Salvador, com o seu Rei, com o seu Cordeiro, com o seu sacerdote. Convinha que eu e você tivéssemos um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Pelo Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Eu entendo Deus pela revelação bíblica, mas eu não consigo explicar Deus, mas eu entendo por revelação. Ele disse, estarei com vocês sempre. Pelo Espírito Santo, nosso sacerdote está aqui. Ele está nas regiões celestiais, mas ele está aqui. Está nas regiões celestiais e está aqui. Ele é santo, inculpável, sem mácula. Verso 27, é o último.
que não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Sabe, todos os dias é sacrifício do simbólico. Ele ofereceu uma vez só, não precisa morrer mais pelos nossos pecados. Porque em Jesus a justiça de Deus e o amor de Deus estão saciados. Não precisa trabalhar em tabernáculo de Moisés, em templo de Salomão, não precisa matar animal, não precisa lavar a mãozinha na bacia, não precisa nada disso. Fez o que tinha que fazer, trabalha a partir da Trindade. Santo, puro, eterno, insubstituível, do sacrifício perfeito, do sacerdócio perfeito, que não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. É o que ele fazia lá no Dia Nacional da Expiação, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Nós temos um sacerdote, aleluia. Nós temos um cordeiro, aleluia. Nós temos alguém que, se confessar o pecado, ele perdoa. Nós temos alguém que, pelo poder do Espírito Santo, nos ajuda. Nós temos alguém que está conosco. Nós temos alguém que ouve oração. Você crê nisso? Então eu vou chamar o Rogério aqui, ele vai orar pela urna. Por favor, irmão Ademir, traz a urna aqui para nós. Amém? Ele vai orar aqui pela urna e você vai ficar em pé e vai orar também. Mas você vai falar com o seu sacerdote, hein, irmão? O sacerdote não é padre, não é pastor, não. É o seu pastor que está na Trindade. É o bispo de da sua alma que está na Trindade. É o rei, é o Senhor, é o Adonai. Você não vai falar com ele com preguiça, né? Abrir na boca de santo. Você vai falar com ele para valer. Amém? Amém, irmão? Vamos ficar em pé? Ele vai orar pela urna. E você quiser fazer apelo, vem para frente, os enfermos, como você quiser aí, tá bom? Glória, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paz seja convosco, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Maravilhosa palavra, né? A gente ouve tanta coisa sobre Jesus Cristo, esse Deus todo-poderoso, né? E é sobre esse nome que nós vamos levantar esse clamor agora. A Bíblia nos ensina, né, desde o Antigo Testamento, lá em Êxodo, né, Ele é o Senhor que sara. Ele é o Senhor que sara. Então, desde o princípio, a vontade de Deus é que nós sejamos sãos. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Você que tem. Glória a Deus. Tá vendo? Por isso que tem que ter o sonoplasta aqui, né? Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. E vamos levantar o clamor. Você que depositou, lembra nesse momento, Jesus Cristo, esse é o nome. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o tamanho do seu sonho, mas eu conheço o tamanho do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu conheço e eu sei e eu testemunho esse Deus. Grandes coisas estão por vir para aqueles que verdadeiramente confessam esse nome como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, aleluia, glórias a Ti, ó Pai. Levantamos esse clamor, ó Deus amado, perante, Senhor, esses pedidos, ó Deus amado. Há aqui, Senhor, enfermidades, ó Deus amado. Há aqui, Senhor, necessidades, ó Pai, física, ó Pai amado, para que seja, Senhor, curada em nome de Jesus, ó Pai poderoso. Adentra, Senhor, sobre, Senhor amado, esses pedidos, ó Pai amado. Sonda, Senhor amado, em nome de Jesus e traz, Senhor, cura, Pai amado. Traz cura, Senhor amado, para que ouvimos, Senhor amado, testemunhos de vitória, em nome de Jesus, ó Pai poderoso. Bem sabemos também, Senhor amado, que sobre toda enfermidade, há também aquele que sofre, Senhor, com tentações, Pai amado. Há aqueles que sofrem, Senhor, com fraqueza, com o pecado, ó Pai amado. Há aqueles, Senhor amado, que vem, Pai amado, sendo fracos em tais, Senhor, situações, em nome de Jesus, ó Pai poderoso. Entra, Senhor, sobre esses corações, ó Pai amado, sonda, purifica, trata, em nome de Jesus, que haja, Senhor, o verdadeiro perdão, ó Pai, que haja verdadeiramente o reconhecer que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo tem poder para salvar, aleluia, glória a Deus, e que a presença preciosa, ó Pai, do Ruá de Deus, o
poderoso Espírito Santo, ó Pai amado, só Ele pode vivificar, Senhor amado, e trazer a nós, Senhor amado, essa força, Senhor, em meio às nossas fraquezas, ó Pai. Tem-vos misericórdia para conosco, ó Deus amado, tem-vos misericórdia, Senhor, para conosco, ó Pai, e age, Senhor amado, em todas essas situações, ó Pai. Se há aqui, Senhor amado, situações jurídicas, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, quebra, Senhor, todo impedimento, ó Pai amado, pois bem sabemos, ó Pai, que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha não há, Senhor, aquele que abra. Então, em nome de Jesus, ó Pai, entra, Senhor amado, realiza aqui, Senhor amado, ó Pai poderoso, o desejo, o sonho, ó Deus amado, da casa própria, Senhor amado. Para nós, Senhor, muitas, Senhor amado, são, Senhor, situações impossíveis, mas para o Senhor é só o querer, ó Pai amado. Tu disse: haja e ouve, assim é para o Senhor, ó Pai amado. Então, ó Deus, sobre todo nome, sobre todo lar aqui representado, Senhor amado, nós, Senhor amado, agradecemos por esse tempo na Tua santa presença, e porque cremos, Senhor amado, agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém? Glórias ao nome do Senhor, louvado seja a esse Deus Todo-Poderoso. E aquele, assim como o pastor disse, ao final do culto, que tiver o desejo de aceitar a esse Jesus Cristo, não perca a oportunidade não, né? Existe um louvor que sempre eu gosto: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha nunca mais. Lembra aí, o pastor falou aquele dia, eu vou repetir de novo, eu fui do empurrão, né, pastor? Dá um empurrão no irmão que você conhece aí e fala: vai lá, hoje é o seu dia, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.